Capítulo 12 No nevoeiro. Afinal, a tempestade foi passando gradualmente. O clamor nas montanhas cessou, em tempo de recomeçar a jornada. Embora as condições atmosféricas tivessem mudado completamente após a tempestade, denso nevoeiro permaneceu encobrindo-lhes toda a visão. Elas mal podiam enxergar as árvores à beira do caminho estreito, as quais pareciam sombras fantasmagóricas e irreais. O resto da floresta fora simplesmente tragado pelo nevoeiro, totalmente encoberto, como se velado por densa cortina branca. O caminho não era tão escabroso e acidentado, mas estava enlameado e escorregadio. Surpreendentemente, depois de algumas horas de jornada, Grande Medrosa começou a sentir falta do rolar dos trovões e até mesmo das árvores tombando e partindo-se à ação dos raios. Ela começou a entender que, apesar de toda sua covardia, havia algo dentro dela que reagia com certo prazer e emoção aos testes e dificuldades do caminho, melhor do que as simples e fáceis circunstâncias. Embora o medo a fizesse tremer toda, tratava-se apenas de problema emocional. Assim, para sua surpresa, no seu íntimo, ela preferia o escabroso desfiladeiro a esta terrível cerração. De algum modo, os perigos da tempestade serviam-lhe de estímulo. Agora, nada mais havia senão a monotonia de uma caminhada penosa, sempre em frente, dia após dia, sem nada a ver a não ser aquela branca névoa cobrindo as montanhas e impedindo a passagem até de um único raio de sol. Afinal, ela exclamou impaciente: Será que esse nevoeiro não vai nos deixar? Será? Parecia incrível, mas uma voz bem conhecida respondeu por entre as árvores: Não, não vai não. Era ressentimento. Além do mais, você já deveria saber que esse nevoeiro vai continuar indefinidamente. Quanto mais altas as montanhas, mais fechado será o permanente nevoeiro. Isso é tudo que você pode esperar para o resto da sua jornada. Grande Medrosa pretendia tapar os ouvidos, mas a voz continuava a soar e soar. Notou que o caminho agora não vai direto para o alto, mas é quase plano? Você deve ter se perdido e rodeia a montanha em círculos, não percebe? Grande Medrosa não havia notado isso antes, mas agora o percebeu. Elas não subiam, simplesmente moviam-se ao longo da encosta, um pouco para cima e um pouco para baixo, sendo que as descidas pareciam até mais frequentes. Seria o caso de estarem gradualmente descendo e não subindo? No denso nevoeiro era impossível saber a verdade. Descobriu que havia perdido todo o senso de orientação. Ao perguntar às companheiras sobre o que pensavam do assunto, elas responderam sem rodeio que estavam no caminho certo, o caminho indicado pelo pastor, e que ninguém as persuadiria a desviar-se dele, dando a entender que Grande Medrosa não devia ter prestado atenção às sugestões de ressentimento. Mas, insistiu ela petulante, vocês não acham que nos perdemos neste nevoeiro? O pastor disse que nos levaria para o alto e, como veem, não é para lá que caminhamos. Estamos rodeando a encosta da montanha. Deveria haver um caminho direto para cima, o qual talvez não tenhamos notado por causa do nevoeiro. Como única resposta, elas disseram que sabiam por onde estavam indo e que isso era melhor do que ouvir qualquer sugestão de ressentimento. Nessa hora, a voz de amargura surgiu clara. Vocês deviam voltar um pouco e investigar o caminho, em vez de insistir em avançar, o que pode provar ser o caminho errado e que as faz andar em círculos. Tristeza e sofrimento não lhe deram ouvidos, mas infelizmente Grande Medrosa o fez e disse ainda com maior petulância: Acho que devíamos considerar a sugestão. Talvez fosse melhor voltar um pouco e ver se na realidade não nos perdermos no caminho. Não tem sentido andarmos em círculos, o que não nos leva a parte alguma. A isto responderam: Bem, se estamos andando em círculos, por certo chegaremos, afinal, ao lugar onde começamos a desviar, e se conservarmos os olhos bem abertos, descobriremos o caminho que deixamos para trás. Isso se realmente toda essa conversa não passar de simples imaginação de amargura. Coitadinha de você, veio a voz sussurrante de autopiedade através do nevoeiro. É tão desagradável estar sob a guarda de criaturas tão obstinadas. Pense no tempo perdido, andando sem saber para onde, caminhando, 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 dia após dia, sem orientação, quando, pelo tempo, já deviam estar chegando nos lugares altos. Assim, eles continuaram sussurrando e falando do meio da neblina que a tudo envolvia de modo terrível e assustador.
Ela não devia dar-lhes ouvido, é claro, mas o nevoeiro era tão cerrado e o caminho tão monótono que, mesmo contra a vontade, ela atendia a esse desejo do coração. Sofrimento firme seguia na frente, e tristeza do mesmo modo à retaguarda, pois assim impediriam grande medrosa de voltar para trás. Mas ela começou a coxear, a escorregar e a tropeçar de modo mais intenso do que em qualquer outro estágio da jornada. Todas essas dificuldades deixavam-na mal-humorada e até intratável. É verdade que depois de cada tropeção, ela, com a consciência dolorida, desculpava-se desconsolada das suas companheiras, mas isso não a livrava de outros escorregões. Na verdade, elas atravessavam uma fase terrível. O nevoeiro, em vez de se dissipar, tornava-se mais e mais denso, e o ar mais frio e mais triste do que nunca. Afinal, uma tarde, quando a única coisa que poderiam descrever seu progresso eram a lama, a umidade, os constantes escorregões e os tropeções ao longo do caminho, ela decidiu cantar. Convém salientar aqui que Grande Medrosa não possuía o dom de uma voz doce e agradável, bem como o de um belo rosto. É verdade que gostava de cantar, especialmente junto com o pastor, quando o acompanhava na tonalidade certa, quase bem, podemos dizer, mas sozinho o resultado era desastroso. Entretanto, o nevoeiro continuava tão denso e ela ficava tão enrijecida que sentiu a necessidade de fazer algo no sentido de se alegrar e afastar de si o sussurro das vozes vindas de dentro das árvores. Era desagradável admitir que seus parentes se divertiriam à custa de sua voz desafinada, mas decidiu correr esse risco. Se eu cantar bem alto, pensou, não poderei ouvir o que eles dizem. A única canção que lhe veio à mente naquela hora foi a que Tristeza lhe ensinara na cabana. Apesar de parecer singularmente inadequada, ela, trêmula, ergueu a voz e cantou. Quão formosos são teus pés, linda filha da princesa, que se movem a correr como água em correnteza. Nem gazela da montanha, nem a cerva ou veado, de alcançá-los é capaz, todos ficam para trás. Cantares 7:1. Houve perfeito silêncio enquanto ela cantava. As altas e provocantes vozes dos inimigos cessaram de vez. É uma boa ideia, pensou Grande Medrosa, cheia de júbilo. Eu devia ter descoberto isso antes. É uma maneira de tapar os ouvidos às palavras dos inimigos, melhor do que com algodão. E parece realmente que vejo pequena abertura no nevoeiro adiante. Que lindo! Cantarei a estrofe de novo, e assim ela o fez. Que é isso, Grande Medrosa? Perguntou-lhe uma voz em tom alegre. Nunca ouvi essa canção antes? Onde a aprendeu? Ali, com um sorriso especial, aproximava-se dela o próprio pastor. É impossível descrever com palavras a alegria de Grande Medrosa ao vê-lo naquele terrível caminho da montanha, envolvido pelo nevoeiro e onde tudo parecia gelado e úmido. Agora, com a sua chegada, o nevoeiro se desfez rápido e os raios do sol, os primeiros após vários dias, enfim, brilharam. Ó pastor! Exclamou, tornando-lhe as mãos sem poder dizer mais nada. Era como se readquirisse depois de tê-lo perdido. Diga-me, insistiu ele, ainda sorrindo, onde aprendeu essa canção? Tristeza me ensinou. Eu não sabia que ela conhecia algumas canções, pastor, mas ela disse que a letra e a melodia lhe vieram à mente enquanto subíamos pela floresta. Embora eu reconheça que sou desafinada, pedi-lhe que me ensinasse porque essa canção me fez pensar no dia em que tu farás meus pés como os da corça e eu nunca mais terei de coxear. Olhou envergonhada para suas roupas úmidas e seus pés cheios de lama. Estou alegre por ouvi-la cantar essa canção, disse o pastor, mais feliz do que nunca. Penso tratar-se de uma canção particularmente bela. Na verdade, continuou sorrindo, devo acrescentar outra estrofe a essa canção, e começou a cantar estas palavras com a mesma melodia. As curvas de tuas coxas como joias são obras de um artista, quais pedras preciosas com engastes nas mãos de grande mestre. Procurem do palácio pelas pinças um porte igual ao dela não existe, não há quem saiba andar com tanta graça. Cantares 7:1. Ó, pastor, onde encontraste essa estrofe para aplicar a melodia que Tristeza me ensinou? Ele sorria ao responder. A letra me veio justo agora, enquanto a seguia por este caminho. A pobre Grande Medrosa, sabendo que vinha escorregando e tropeçando mais do que antes, sentiu o sangue subir-lhe o rosto. Ela não disse nada,
Somente olhou para ele envergonhada. Talvez você não saiba, disse ele gentil em resposta àquele olhar, mas não penso em você da maneira como é agora, mas de como será quando eu levá-la para o reino do amor e lavá-la de todas as manchas e impurezas da jornada. Se eu caminhar atrás de você e perceber suas dificuldades, quedas e escorregões, pensarei no que você será quando estiver comigo, saltando lépida nos lugares altos. Você não gostaria de aprender a cantar a minha estrofe, como fez com que a tristeza lhe ensinou? Sim, disse ela agradecida, tomando-lhe a mão de novo. Certamente aprenderei e a cantarei. A essa altura, o nevoeiro dissipara totalmente, o sol brilhando fazia as árvores molhadas e a grama úmida tremeluzirem de alegria. As três agradecidas aceitaram a sugestão do pastor, se sentaram por algum tempo, descansaram e alegraram-se ao sol. Tristeza e sofrimento, como sempre o faziam quando o pastor estava presente, afastaram-se a fim de permitir que ele e Grande Medrosa pudessem conversar com mais liberdade. Ela lhe contou toda a triste história de sua longa peregrinação no nevoeiro, os ataques de ressentimento, amargura e autopiedade, e do seu medo de que, talvez, tivessem afinal errado o caminho por causa da falta de visibilidade. Acha que eu permitiria que se desviassem do caminho rumo aos lugares altos sem fazer algo para as prevenir? Perguntou o pastor. Ela olhou para ele com tristeza e disse, suspirando: quando o ressentimento e os demais sussurraram aos meus ouvidos, eu me sinto quase pronta a crer em tudo, não importa quão absurdo seja. Seria melhor você se tornar cantora, disse ele sorrindo. Assim, enquanto estiver cantando, não ouvirá o que dizem. Pergunte à tristeza e ao sofrimento se tem outro cântico para lhes ensinar. Você as considera boas guias, grande medrosa? Ela olhou para ele atenta e assentiu com a cabeça. Sim, muito boas. Eu nunca poderia pensar que isso fosse possível, pastor, mas o fato é que, de algum modo, eu estou amando elas. Quando as vi pela primeira vez, elas me pareceram terrivelmente fortes e graves, e eu estava certa de que seriam ásperas e rudes comigo, sem se importar com meus sentimentos. Como eu temia isso! Mas elas foram bondosas e muito, muito carinhosas comigo. Acho até que elas aprenderam a ser gentis e pacientes ao ver a tua bondade e meiguice. Nunca poderia ter assumido a caminhada sem elas, continuou, agradecida. E a coisa mais interessante é que gostam de ajudar a uma pequena feia e aleijada como eu. Elas querem realmente guiar-me para os lugares altos, não só por ser essa a ordem que lhe deste, mas também porque elas querem realmente que uma covarde como eu seja transformada. Sabes, pastor, faz grande diferença em meus sentimentos com relação a elas o fato de nunca mais olhá-las com medo, mas como amigas interessadas em me ajudar. Sei que pode parecer ridículo, mas às vezes sinto que me amam e querem ir comigo de livre e espontânea vontade. Ao terminar de falar, olhou para o rosto do pastor e surpreendeu-se ao vê-lo tentando evitar o riso. Sem nada dizer por um momento, ele se voltou para as guias. Grande e Medrosa o acompanhou com um olhar. Afastadas deles, as guias não sabiam que estavam sendo observadas. Sentadas bem juntas, com seus véus jogados para trás, elas olhavam além, para as montanhas nos lugares altos. Grande e Medrosa não podia ver-lhes o rosto, pois estavam de costas, mas admirou-se pelo fato de parecerem agora mais altas e fortes do que no dia em que as viu pela primeira vez ao pé das montanhas. Havia algo de indescritível majestade nas pessoas delas naquele momento, e uma espécie de radiante expectação em sua atitude. Elas conversavam rapidamente, em voz tão baixa que não se podia entender uma só palavra. Seria possível? Sim, era. Elas estavam rindo. Que conversavam sobre algo divertido, não havia dúvida. O pastor observou-as por algum momento em silêncio e então virou-se para a grande medrosa. Seus olhos sorriam, mas ele falou grave. Sim, creio que você tem razão. Elas parecem gostar da tarefa e talvez sintam até afeição por aquela a quem servem. E começou a rir alto. Tristeza e sofrimento deixaram cair rápido o véu sobre o rosto e olharam ao redor para ver o que estava acontecendo. O pastor tinha algo mais a dizer antes de lhes ordenar a continuar a jornada. O sorriso morreu no rosto do pastor ao perguntar muito sério: você me ama ao ponto de confiar em mim completamente, grande medrosa? Ela olhou para ele de modo como havia cada vez que sentia estar preparada para um novo teste, então respondeu:
Tu sabes o quanto te amo, pastor. Eu te amo tanto quanto meu coração é capaz de amar. Tu sabes o quanto mais eu desejo te amar, o quanto mais eu desejo confiar em ti. Deseja confiar em mim, mesmo que tudo neste grande mundo pareça dizer-lhe que a tenho decepcionado sempre? Claro que sim, disse perplexa, olhando para ele. Tenho certeza que sim, pois de uma coisa sei e é bem verdade. É impossível que mintas. É impossível que me decepciones. Muitas vezes eu sei, me tenho atemorizado diante do que me pede, acrescentou um tanto envergonhada. Mas nunca pude duvidar de ti. O medo que sinto é de mim mesma, nunca de ti. O mesmo que todos no mundo, e mesmo que todos no mundo me digam que me tens decepcionado, eu saberia ser isso impossível. Ó pastor, implorou, não penses que eu duvido de ti, mesmo nas horas de maior temor, covardia e fraqueza. Tu sabes que confio em ti. No fim de tudo, estou certa de poder dizer que a tua benignidade me fez grande. Ele nada disse por um pouco, somente baixou os olhos com ternura, quase com piedade, para a figura agora ajoelhada aos seus pés. Então, depois de algum tempo, disse com muita calma: Grande medrosa, suponha que eu realmente venha decepcioná-la. E daí? Era agora a vez de ela se calar, tentando imaginar essa coisa impossível sugerida por ele e como lhe responder. E daí? Aconteceria porventura de nunca mais poder confiar nele? De nunca mais o amar de novo? Teria ela de viver no mundo sem o pastor, somente com a imagem de um lindo sonho desfeito? Sentir-se decepcionada por uma pessoa de quem jamais esperaria tal coisa? Perdê-lo? De repente, caindo num doloroso choro, ela olhou diretamente para o rosto dele e disse: Meu senhor, se quiseres me decepcionar, podes fazê-lo. Isso não fará diferença. Eu devo te amar enquanto eu viver. Não posso viver sem te amar. Ele colocou as mãos na cabeça dela e então, com um toque termo e afável, repetiu como que para si mesmo: Se eu puder, posso decepcioná-la. Naquele momento, sem mais palavras, virou-se e partiu. Grande Medrosa, tremendo, apanhou pequena pedra gelada no chão, colocou-a na mochila, reuniu-se a tristeza e sofrimento e continuaram a jornada.